Oi gente, sou a Isabela, essa é a Marina. A gente está no Impressão de Mãe e hoje a gente está com a doutora Helena Campiglia. Ela é acupunturista, ela fala muito da saúde da mulher e ela nos ajudou a engravidar muito tempo atrás. E a gente está muito feliz com a sua presença aqui, muito obrigada. Helena, e conta pra gente um pouco da sua formação. Eu sei que você se formou em medicina e se especializou em saúde da mulher. Por que você se especializou nessa área e como você aplica no consultório? Então, eu me formei médica há quase 25 anos atrás, um pouco mais, na verdade. E eu fiz clínica geral, fiz clínica médica. Minha primeira área de especialização foi dor, mas daí uma das minhas pacientes que tinha dor e que vinha para se tratar também com acupuntura e com a parte médica, ela tinha infertilidade. Essa paciente era uma paciente que estava fazendo tratamento para engravidar e eu, quando comecei a estudar acupuntura, tive um grande mentor que era ginecologista e a gente fez um trabalho sobre infertilidade no Hospital das Clínicas para estudar o efeito da acupuntura nas mulheres que queriam engravidar. Aí ela levou esse trabalho para o médico dela, querido Dr. Paulo Serafini, que não está mais aqui entre nós, mas foi um grande mentor para muitos de nós que trabalhamos nessa área. E o Dr. Paulo se interessou, porque ele vinha dos Estados Unidos e tinha lá referências, indicações de acupunturistas, mas aqui no Brasil não. E daí eu comecei a trabalhar com essa paciente e com muitas outras depois por indicação dele, sem saber muito sobre a área de ginecologia e obstetrícia. E daí eu me vi obrigada a estudar a área, porque eu recebi tantos pacientes dessa área que eu passei a fazer cursos de formação, me especializei em endocrinologia feminina, aí comecei a trabalhar mais em acupuntura para a saúde da mulher e hoje eu diria que 80% a 90% da minha prática é em saúde da mulher, tanto em acupuntura quanto em clínica mesmo, eu clinico bastante nessa área. Você afirmou um dia desses nas suas redes, a medicina tradicional chinesa, as emoções não são coisas da mente, elas habitam o corpo. Fala um pouco sobre como nossas emoções podem afetar o nosso corpo e como que é possível prevenir. Na medicina tradicional chinesa, a gente vê esse complexo do corpo e da mente e da energia como uma coisa só. Então, por exemplo, uma mulher que esteja na TPM, a gente entende como um quadro de estagnação do Qi, né? Um quadro de estagnação de energia, que ora pode dar uma sensação de mastalgia, de aperto no peito, ora pode dar cólicas, ora pode dar um quadro de irritabilidade. Para a medicina chinesa é a mesma coisa. O pulso, a língua, o exame físico, eles vão ser iguais do ponto de vista energético e do ponto de vista daquilo que a gente vai escolher como ponto de acupuntura. Mas na hora que a gente faz o tratamento, a gente vai fazer para uma coisa só. Não vai fazer especificamente apenas para a mente ou apenas para o corpo. Eu cheguei no consultório da doutora Helena em dois momentos bem específicos. Um, quando eu estava tentando engravidar, eu e a Isa, né? A gente é juntas, aliás. E agora, nesse momento pré-menopausa. Por que esse momento é tão desafiador para a mulher? Esses dois momentos, na verdade. Tentar engravidar é desafiador quando não se consegue, né? Para algumas mulheres vai muito bem e para outras, quando não é possível, vira uma dor muito grande, né? A mulher, ela não fica tranquila esperando, vou esperar 6 meses, 1 ano, ainda mais nos dias de hoje, que é tudo muito rápido. Então, quando não começa a vir a gestação, as mulheres costumam ficar muito aflitas. É um momento de buscas de porquês e de melhora de qualidade de vida, de busca de acertos de alguns hábitos e nem sempre isso resulta na gravidez. Às vezes a mulher faz tudo isso e eu falo que ela busca o prêmio no final, mas a gente não tem essa correlação absoluta de que fazendo tudo direitinho vai dar certo. Então isso traz muitos questionamentos, a gente não é dono dessa resposta 100%, por mais que haja tratamentos de fertilidade, que haja tratamentos com acupuntura, que haja uma série de caminhos hoje que a própria medicina apresenta, não é certeza que a mulher vai conseguir. Então essa incerteza traz muita angústia. E é sim um momento de muita transformação, tanto a tentativa quanto a gravidez depois, né? Isso para todas as mulheres que engravidam. E para as que não engravidam, ressignificar isso do ponto de vista
do que é o que mais é a maternidade, né? Que outros filhos eu posso gerar e gestar nessa vida, né? Que outras criações eu posso ter nessa vida que não os meus próprios filhos. Agora, a menopausa é um assunto da moda, né? E hoje em dia eu trabalho muito com menopausa e as mulheres, elas sofrem muito nessa transição. É uma transição de vida, assim como o começo das menstruações, né? A entrada da mulher na menarca, quando ela começa a menstruar. Na menopausa ela vai ter uma série de questões que podem acontecer ou não. A grande maioria das mulheres terá sintomas como fogachos, insônia, irritabilidade, secura vaginal, perda de libido, dores musculoesqueléticas, um sono prejudicado, uma irritação por conta desse sono prejudicado, uma fadiga, uma sensação até de desânimo, início de depressão, que às vezes se confunde com uma depressão propriamente dita e às vezes puramente é realmente a questão hormonal. Então é muito desafiador para a grande maioria das mulheres, de novo, algumas grandes sortudas não vão ter isso, mas nos dias de hoje eu acho que está um pouco mais complicado, pelo estilo de vida que a gente tem, pela correria, por a gente não poder dar o tempo para essa transformação acontecer, a gente tem que estar aqui trabalhando, pronto, muitas vezes os filhos vieram um pouco mais tarde, então não é aquela mulher que entra na menopausa com os filhos criados já na faculdade, e com tempo de se gestar, né, de se reinventar, é uma mulher que entra numa menopausa tendo que cuidar de filhos pequenos, de pais às vezes adoecidos e de tantas outras questões que vão pipocando numa vida louca e corrida e com pouca disponibilidade para todas essas mudanças. Então é um momento que é muito necessário auxílio, e seja pela medicina convencional, pela reposição hormonal, seja através de uma mudança de estilo de vida, da acupuntura e daquilo que for escolhido ou conjuntamente escolhido para o tratamento. A acupuntura pode também ajudar. Pode muito. A acupuntura e a medicina tradicional chinesa como um todo, né? Que não é apenas acupuntura, mas que também foca questões de estilo de vida, o próprio uso da fitoterapia pode ajudar bastante. Então, se a gente entrar nesse período de menopausa, numa fase de vida um pouco mais calma, com o coração calmo, um pouco menos estressada, vamos dizer assim, a gente consegue passar um pouco mais leve essa fase? Eu acredito que sim, mas no mundo ideal a gente teria dois mundos para comparar, um naquele que você entra calmo e outro que você não entra, e daí a gente compara para ver como deu, mas a gente só tem esse mundo aqui. Então, eu tenho certeza que as mulheres que podem ter um ritmo mais tranquilo, elas têm tempo de sentirem essas mudanças e se adaptarem a elas, o que não quer dizer que as mudanças serão fáceis, né? Mas assim, uma vida com um ritmo bom, com sono reparador, né? Perto da natureza, que isso reconecta muito a gente, com bastante atividade física, né? Movimento do corpo, atividade física não é só ir para academia, é estar em movimento. A gente tinha mulheres muito mais ativas antigamente, não falando de academia, mas falando assim, do dia a dia, de tudo que era feito, era muito mais manual, muito mais braçal. Então hoje as pessoas de forma geral estão mais sedentárias e isso afeta também essa transformação. Nossa, eu ia te perguntar exatamente isso, que nós mulheres estamos exaustas e as crianças hiperconectadas e a gente está num sistema que a gente precisa evoluir muito, né? O que a gente faz para trazer um pouco mais de equilíbrio nessa vida? Então, eu acho que essa exaustão, às vezes, vai justamente contra, né? Eu preciso ir para academia, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A gente tem que se cuidar e não tem energia para se cuidar. Então, nesse cuidado, tanto da menopausa ou da mulher em qualquer fase da vida, é primeiro restabelecer esse eixo para a pessoa achar condições de poder tomar os passos necessários para organizar o resto. A mulher que se desorganiza, ela desorganiza todo ao redor. Até o cachorro fica atrapalhado da casa. Então, o cachorro, os filhos, o marido, se tiver, né, ou a companheira, o companheiro, fica tudo muito atrapalhado. Então, se organizar ajuda a organizar o ambiente ao redor. E Helena, por que essa mudança hormonal mexe tanto com a nossa cabeça? E eu não estou falando só da menopausa, mas de vários momentos da vida, inclusive a adolescência. Então, os hormônios, eles têm receptores ao longo do corpo inteiro e também no cérebro, no coração. Então, mudanças hormonais mudam percepção
de dor, humor, podem gerar uma neuroinflamação, com mais dificuldade de lembrar coisas, uma irritabilidade maior. Isso é bastante estudado. Tanto estradiol quanto progesterona tem uma atuação muito importante a nível do sistema nervoso central, a nível das emoções. Então, as flutuações hormonais que a gente observa, por exemplo, ao longo do ciclo menstrual, assim como as flutuações hormonais da menopausa, elas são bem importantes para a parte de comportamento. Não justificam tudo, mas são muito importantes. Né? Isso deve ser valorizado, porque eu acho que às vezes fica uma coisa assim que, de novo, né, voltando à medicina chinesa, é da cabeça. Não é um todo que não está funcionando tão bem quanto deveria. Eu ia te perguntar também uma outra coisa que é assim, existe a medicina integrativa, né? Sim. Explica para as pessoas o que é isso, porque as pessoas não sabem o que é essa medicina integrativa, que eu acho que a gente está muito carente disso. E queria falar, a gente está com depressão, burnout, ansiedade, alguns especialistas apontam como o mal do século. Como que vocês da medicina integrativa podem nos ajudar? Então, eu vou voltar um pouco na minha apresentação, porque eu nem falei disso, né? Eu sou clínica geral, fui formada pela USP, tanto na faculdade quanto na residência, e eu tenho uma formação de medicina integrativa na Universidade do Arizona, que é o primeiro lugar onde ela surgiu, né? Nos anos 90, a medicina integrativa surgiu na Universidade do Arizona, trazida com a proposta de um médico, que era originalmente de Harvard, mas montou esse programa lá. E hoje eu sou professora da Universidade do Arizona em Medicina Integrativa. Medicina Integrativa é um nome bem genérico, apropriado por vários profissionais. Então, às vezes, a gente não está falando exatamente da mesma coisa, mas eu vou contar a medicina integrativa que eu pratico, que é a possibilidade de você juntar a medicina convencional, seja clínica médica, ginecologia, endocrinologia, a práticas integrativas que vão desde estilo de vida. A base da medicina integrativa reside no estilo de vida e a importância que isso tem de boas escolhas alimentares, boas escolhas de rotina, não abarrotar o seu dia de coisas, saber a hora de parar, saber a hora de dormir. Então a base começa nesse lugar. Depois disso a gente vai falar do resto, né? Porque senão a gente começa pensando suplementação, fitoterapia. Não é, isso vem depois. A acupuntura, a ayurveda fazem parte da medicina integrativa, que são medicinas complementares, mas você sempre, na integrativa, você leva como base a medicina convencional. Então é necessário o diagnóstico, o tratamento, a visão da medicina convencional e em cima disso eu posso escolher para um determinado paciente não atuar de uma forma convencional, sabendo que a gente vai observar se os resultados são bons ou não. Então, para um determinado paciente que tenha, por exemplo, queixas de alterações menstruais ou uma TPM muito forte, eu posso ir por um caminho convencional ou eu posso tentar uma acupuntura, uma fitoterapia, uma suplementação, por exemplo, o uso do magnésio inositol, que pode ajudar muito para essas pacientes e que nada mais é que um mineral que a gente tem muita carência aqui no solo brasileiro e que ajuda bastante. Às vezes apenas com magnésio você consegue tirar a paciente de TPM e você não precisa entrar numa medicação convencional, mas é importante você ter o diagnóstico, etc. Além disso, a medicina integrativa ela contempla toda a parte de conexão espiritual, que não é religiosa, mas espiritual. Então, o significado, o sentido de vida, como você faz essa contemplação, se você para, se você medita, se você se reconecta com as coisas que têm valor para você. Isso é outro pilar fundamental da medicina integrativa. Então, de novo, não é a gente tirar o foco do medicamento e colocar no suplemento. Medicina integrativa é muito mais, é você ajudar a pessoa a se reconectar com aquilo que é importante de fato na vida dela. E como que a acupuntura, de forma simples para as pessoas que estão assistindo possam entender, como a acupuntura pode ajudar nessa oscilação hormonal em qualquer fase da vida de uma mulher? Então eu vou dar uma resposta bem da medicina ocidental e depois eu vou dar outra da medicina tradicional chinesa. Quando a gente começou a estudar acupuntura aqui no Ocidente, a primeira coisa que a gente viu, a acupuntura libera endorfinas, que são substâncias produzidas no nosso corpo que têm uma capacidade anti-inflamatória e para diminuição de dor. Então a acupuntura foi muito descrita na área da dor. Porém, eles começaram a estudar
por exemplo, fazendo acupuntura em ratinhas de laboratório, coelhinhas de laboratório, que a acupuntura ela modulava os hormônios, o LH, FSH, estradiol, progesterona, e a gente tinha respostas hormonais com o auxílio dos pontos de acupuntura. A partir desse momento começa-se a estudar que a acupuntura podia ajudar a regularizar ciclos, por exemplo, em pacientes com ovários policísticos, a diminuir sintomas ligados justamente às alterações hormonais, ajudar a ovulação para as mulheres com infertilidade, a prolongar o tempo que essa mulher ainda irá ovular. Eu tive muitos pacientes que estavam na perimenopausa, já sem ovular, na fila de ovulação, começaram a fazer acupuntura e voltaram a ovular e menstruar, engravidaram, tiveram seus filhos e prolongaram em alguns anos algo que talvez já tivesse acontecido com a menopausa. Então a acupuntura tem uma ação muito interessante no eixo endócrino-ovariano. Então realmente a gente observa esse efeito no dia a dia do consultório. Agora, a medicina tradicional chinesa explica de uma outra forma, que é uma forma muito mais poética, porque eles não tinham esses dados que a gente tem, que são dados mais científicos. Então eles falam de um eixo, que é um eixo fogo e água. A água é onde está toda a nossa parte produtiva, então o ovário, o útero, para a parte masculina também reside na água, que é onde está o nosso potencial de reprodução. E o fogo é esse eixo hormonal, espiritual e que organiza todo o resto. Então, esse desequilíbrio, quando você faz a acupuntura, ele é consertado, arrumado, e isso muitas vezes por si só faz com que a gente abaixe um pouco o fogo. O exemplo da menopausa, né? Taquicardia, insônia, irritabilidade, é fogo em excesso. E aumente a água, que é a energia, a possibilidade reprodutiva, a melhora da disposição. Então, essa é uma das formas que a medicina tradicional chinesa explica a forma como a gente aborda essas mulheres. E aí, falando da medicina tradicional chinesa, tem uma parte muito importante que é a alimentação. Sim. Queria que você falasse um pouco como que a alimentação pode salvar a gente em alguns momentos. A alimentação é a base de tudo. Se não 100%, porque eu ainda realmente acredito que a gente precisa estar no eixo, né? Que é uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes que estão em tratamento de fertilidade, que às vezes elas fazem tudo certinho e não necessariamente vão engravidar, porque, enfim, as coisas estão além do só comer bem, mas o comer bem é fundamental e a gente está se intoxicando todos os dias. Então a medicina tradicional chinesa traz alguns conceitos muito específicos dos tipos de alimento para cada constituição, para cada paciente. Tem alguns alimentos que não são muito bem vistos na medicina chinesa, por exemplo, leite, derivados de leite, eles pedem para a gente evitar um pouco, porque atrapalha o funcionamento de alguns órgãos, ou alimentos muito gelados, muito frios, que é uma característica da Ayurveda e da medicina chinesa. Isso a nossa nutrição não fala. Mas existe uma base que é comum à nutrição ocidental e à nutrição da medicina chinesa, que é você comer alimentos tirados da natureza. Então você vai descascar mais, desembalar menos. Tudo aquilo que está na prateleira do supermercado, que tem conservante, estabilizante, aditivos químicos, corantes, antifúngicos, né? Aquele pãozinho que você tira do pacote, deixa em cima da prateleira e o negócio não mofa. Não mofa. Você deixou ali, não mofa. Porque tem antifúngico e esse antifúngico é um antinutriente. Ele obriga o seu corpo a gastar os próprios nutrientes para que a gente possa eliminar aquele produto que não é um produto conhecido e natural ao nosso corpo. Então, nesse sentido, se a gente não precisa ir tão longe de estudar a Constituição e entrar nesse detalhe, esta nutrição que a gente vai comer menos produtos industrializados, evitar pesticidas, comer no horário certo, isso é uma coisa que a medicina chinesa fala muito, né? Não adianta um dia você vai almoçar às 11, outro às 5 da tarde, então a rotina é muito importante para os órgãos, comer alimentos de boa qualidade, a quantidade, né? A gente tem um termo até do japonês, que é o harabu, que é metade do estômago, você só enche metade do seu estômago, você não se empanturra. E isso vai refletir com certeza na qualidade da sua saúde, na sua longevidade, é muito importante, tá? Legal.
Gente, é duro, né? Pensar em Não, tanto. nossa, Não, porque assim, se você for pensar, estilo de vida, mas, gente, o estilo de vida engloba tanta coisa, né? Engloba muita coisa, mas assim, a base do estilo de vida tem a ver com alimentação, tem a ver com você ter tempos na sua vida para as várias coisas que a constituem, né? Que vai o trabalho, a família, a parte espiritual, os seus hobbies. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é um hobby. Né? E assim, hoje, infelizmente... Nem tem tempo para isso. Quando tem tempo, acaba gastando tempo com coisas que não precisaria. Então, a gente realmente precisa começar a abrir esses espaços. A atividade física é fundamental. O homem e a mulher foram feitos para se movimentar. A gente deveria estar em movimento muito mais tempo do que a gente está. Então, a nossa vida extremamente sedentária trouxe uma série de problemas. E a alimentação atual, ela só faz aumentar a obesidade no mundo. Né? A gente está com taxas absurdamente altas de obesidade. No Brasil é muito sério isso, que mostra que a gente está num desequilíbrio, porque os nossos alimentos são muito gostosos, mas cheios de açúcar, cheios de sal, e isso vai desequilibrando, 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 até a gente chegar num ponto de desnutrição mesmo estando acima do peso. E daí a gente precisa corrigir esse tipo de desvio. Quando a gente fala desse aumento crescente de obesidade, e não só, e também de diabetes mellitus tipo 2, o que a gente está vendo é que as pessoas elas estão vivendo num ambiente com excesso de alimentos, excesso de açúcar, e isso afeta todo o organismo, porque o ambiente com excesso de açúcar e excesso de insulina, hiperinsulinêmico, hiperglicêmico, ele leva a uma inflamação crônica que é muito grave para os órgãos. Então você pode ter esteatose hepática não alcoólica, que é aumento de gordura no fígado pelo consumo de excesso de carboidratos. Você pode ter doenças neurodegenerativas, e hoje em dia a gente está num crescendo de doenças como as demências, né, dos idosos, que tem uma associação sim a hábitos de vida ao longo de uma vida inteira. Outros transtornos de atenção, tudo que tem muito a ver com estilo de vida e mídias e celular, etc., com a criançada, mas também tem a ver com a parte alimentar. Dores ao longo do corpo inteiro que podem piorar com essas questões. Então, assim, a alimentação é fundamental. E o que a gente tem? Ao mesmo tempo que eu falo que surge um problema, surge uma solução. Não estou dizendo que é a melhor solução do mundo, né? A gente está com o seguinte problema, as pessoas estão desatentas, a gente tem a seguinte solução: vamos meditar mais. Nunca se falou tanto de meditação como se fala hoje. Então, a gente tem práticas cada vez mais comuns que eram práticas exóticas, né? Eu me lembro quando eu comecei a dar aula de meditação há 20, 30 anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar. Aliás, a acupuntura era super exótico também. O que surge junto com a obesidade? Surgem os inibidores de GLP-1, que são as medicações como liraglutida, semaglutida, né? Ozempic, Mounjaro e outras que a gente está vendo no mercado, que trazem a promessa de você poder fazer um emagrecimento bem importante, quase como uma cirurgia bariátrica. Então, neste última medicação, que é a tirtazapida, a gente chega a emagrecer 20%, 30% do peso total do paciente, que é parecido com a cirurgia bariátrica. Só que isso não muda o fato que você precisa mudar a sua alimentação, porque essas medicações elas vêm de encontro a uma necessidade que as pessoas não estão conseguindo regular, mas elas não vão ajudar a pessoa a ter uma nutrição de qualidade. Então hoje é importante a gente aproveitar a carona aí das canetas emagrecedoras para pensar numa mudança de hábitos alimentares também, porque senão o paciente emagrece comendo chocolate. E assim que volta, o reganho é muito grande. Então eu acho que é para a gente pensar tudo isso, né? A gente está com novas drogas no mercado que ajudam bastante, mas isso não é a solução geral. E falando disso, Helena, o que eu vejo é as pessoas fazendo uso contínuo. Então, é que existe uma questão que quando o paciente é obeso, a obesidade é uma doença crônica. E daí, se você parar a medicação, a doença crônica volta, assim como a hipertensão. Você para o antihipertensivo e a pressão volta a subir. Quando a gente pensa no uso para o sobrepeso, aí sim seria possível que o paciente tivesse uma reeducação alimentar, que fizesse um programa de emagrecimento onde é conservada a massa magra, a massa muscular, para que na volta, na saída da caneta emagrecedora, não houvesse o reganho tão importante. Observando
todas as carências nutricionais que podem acontecer ao longo desses tratamentos. Isso também é bem integrativo, né? Você cuidar não só de prescrever a medicação, mas deixa eu ver, uma caneta emagrecedora pode dar carência de ferro, pode dar carência de magnésio, de algumas vitaminas e minerais, isso vai desequilibrar esse paciente no final. Então, como é que eu faço para cuidar desse paciente? Então, quando a gente fala de integrativo, sim, a suplementação é importante, eu não estou desmerecendo, mas ela não é a única base, a base é tudo isso, né? Digamos que um paciente no mundo ideal chega e fale, não, em vez de suplementar, eu vou fazer uma rotina de exercícios, eu vou tomar sol para absorver minha vitamina D, eu vou comer muito bem. Esse paciente vai estar muito perto de uma qualidade de saúde boa. Eu tenho alguns pacientes que têm essa proposta e seguem muito bem, mas precisa de uma disciplina e de uma rotina bem certeira. Uma última pergunta é a Helena como mãe. Como é? Eu sou apaixonadíssima pelos meus filhos. Eu tenho 3 meninos, um tem 19 já, outro 15 e outro 10. E são desafios diferentes, fases diferentes. Eu acho que quando a gente é mãe mais cedo, a gente bota na rotina e nem percebe, né? E vai indo, vai tocando, e às vezes eu olho e falo, nossa, como é que eu cheguei até aqui? É super legal, eu adoro e gostaria sempre de ter mais tempo para ficar com eles. A medicina é um filhão, né, também. Consome bastante, eu gosto muito, né, de praticar medicina, então é algo que ocupa uma parte importante do dia. Mas é isso, é uma realização enorme, tremenda, eu adoro. Para mim a parte boa do dia é estar com os meus filhos e ver eles perto, reunidos, ou longe, mas felizes, enfim. Esses filhos aí que vão para o mundo, mas que vão estendendo, né, a nossa sementinha para o resto do mundo. E você consegue trabalhar sem culpa? Eu tenho uma característica que eu não sei se é boa ou se é ruim, mas quando eu chego no consultório eu esqueço que eu tenho casa. Assim, eu foco muito no consultório. Lógico que se precisarem vão me ligar, etc. Isso desde sempre. Mas você consegue estar inteira, né? Eu consigo. Agora, também eu acho que, assim, profissional liberal, eu lembro quando eu escolhi fazer medicina, todo mundo falava que horror, você vai trabalhar muito. Eu acho que hoje todo mundo trabalha muito. Qualquer área. Qualquer área, absolutamente qualquer área. E eu diria que a medicina talvez seja privilegiada porque eu posso escolher os meus horários. Então, se eu tiver uma reunião de escola do meu filho, eu posso não marcar pacientes nesse dia, né? Numa agenda de consultório que eu mesma manejo e equilibro. A gente é autônomo, então você não trabalha, você não ganha, tem toda essa questão. Mas sim, e eu acho que é um equilíbrio muito gostoso, assim, porque eu realmente gosto do que eu faço. E também se eu ficasse só em casa, talvez fosse um momento onde eu não tivesse essa realização pessoal, né? E daí é gostoso ir, é gostoso voltar. Nossos filhos querem pais felizes, né? Eles querem pais felizes, eu acho que a criança pequena, ela sempre quer mais, né? O meu pequeno é o que sempre pede para estar mais em casa, para estar junto. E a gente vai fazendo isso de diversas formas possíveis, né? Tá perto, acompanhar, tá atento, né? Eu acho que a questão da atenção e da presença, inclusive de como você tá do ponto de vista de consciência naquele momento que você tá com a criança, das coisas que te mobiliza, quando a criança fala isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo, é muito legal, porque isso vai nos transformando muito. Eu acho que não tem nada que transforma mais do que a maternidade, assim, é impressionante como a gente muda, né? Inclusive nossos valores, os nossos objetivos de vida. Eu acho que me torna a melhor médica a ser mãe. Ser mãe, eu concordo com você. Eu lembro de você grávida, gente. Eu também lembro do último. Foram 3, muita gente foi pegou grávida naquele consultório. E Helena, me veio uma última pergunta aqui. Assim, como médica é desafiador atender tantas mulheres tentando engravidar e às vezes algumas não conseguem. Eu acho que é desafiador muitas coisas na medicina, né? Eu, antes de aprender infertilidade, eu trabalhei muito tempo no Instituto de Câncer. Eu comecei fazendo acupuntura para dor e eu fazia acupuntura num centro de tratamentos paliativos. E as pacientes ali, ou os pacientes, de homens e mulheres, estavam lutando pela vida. E era muito desafiador, porque a gente estava ali junto e muitas vezes sabia que era um paciente já terminal, que o alívio que a gente podia trazer era muito pequenininho. Então, quando eu comecei a trabalhar com infertilidade, assim,
É muito triste ver quando a mulher não consegue, mas é possível ressignificar essa vida, né? É diferente de um paciente terminal que também pode ressignificar, mas não tem as mesmas possibilidades. E assim, tem muitas formas de ser mãe, né? E acho que isso faz muito sentido hoje, olhando para trás, que a gente pode ser mãe realmente de muitas maneiras, de mais de uma pessoa, né? Eu tenho 2 enteados também, e assim, eu acho que isso me trouxe a possibilidade de entender a maternidade de várias formas. Bom, queria Foi muito maravilhoso. agradecer pelo seu tempo, que a gente sabe quanto precioso ele é. Muito obrigada. Obrigada pelo Muito convite, eu gosto muito de vocês, é um prazer, é uma honra estar aqui e poder ter acompanhado o percurso de vocês até aqui, que também passaram por tudo isso, estão aqui mulheronas maravilhosas, cuidando das suas famílias, né?